A Ucrânia não é o único país enfrentando a Rússia. A Moldávia também está entrando em ação. Ansioso por recuperar sua soberania e independência, o governo da Moldávia adota medidas para retomar a Transnistria, considerada há muito um estado fantoche de Putin, tirando-a das mãos do Kremlin e devolvendo-a ao controle moldavo. Para entender o que está acontecendo e como a situação pode evoluir daqui para frente, é importante primeiro dar um passo atrás e olhar para o quadro geral, explorando como e por que a Transnistria se separou do restante da Moldávia em primeiro lugar. A Transnistria, também conhecida como República Moldava Pridnestroviana, ou PMR, é uma faixa estreita de terra que fica entre o rio Dniester e a fronteira da Moldávia com a Ucrânia. Ela cobre 1.600 milhas quadradas, ou 4.163 quilômetros quadrados de terra, e abriga cerca de 367 mil pessoas. A maioria do mundo reconhece essa região como parte da Moldávia. Mas isso não conta toda a história, porque a Transnistria não funciona de forma alguma como uma região comum da Moldávia. Ela tem sua própria moeda, capital e até mesmo seu próprio hino nacional. Também possui seu próprio governo, parlamento, força policial, sistema postal e forças armadas. Tudo começou há décadas, quando a União Soviética começou a entrar em colapso no final dos anos 80 e início dos anos 90. Na época, a Moldávia, que era uma república soviética, estava passando por uma onda de políticas nacionalistas, o que levou a um forte movimento voltado para a promoção da língua romena e o fortalecimento dos laços com a vizinha Romênia. Muitos dos moldavos de língua russa e ucraniana, que viviam a leste do rio Dniester, no entanto, temiam que isso pudesse ir longe demais. Isso poderia resultar em uma unificação entre Romênia e Moldávia, fazendo essas pessoas se sentirem marginalizadas e isoladas em sua terra natal. As tensões começaram a aumentar e autoridades alinhadas à União Soviética intervieram para anunciar a formação da PMR em 1990, pouco antes de a Moldávia sair formalmente da URSS. Uma breve guerra, a Guerra da Transnistria, eclodiu logo depois disso, colocando forças pró-PMR, como a Guarda da República da Transnistria, milícia e unidades neo-cossacas, contra forças pró-Moldávia, incluindo o exército e a polícia da Moldávia. A Rússia apoiou os separatistas, enviando seu 14º exército para reforçá-los. A participação deles impediu efetivamente que as forças da Moldávia recuperassem o controle da região. E a Rússia também desempenhou um papel fundamental na negociação do cessar-fogo em 1992. Esse cessar-fogo foi mantido, mas o status da Transnistria permaneceu indefinido desde então. Nos anos seguintes, a região operou fora da autoridade da Moldávia, funcionando como um pequeno estado independente, apesar de ser fortemente dependente da Rússia e não ser formalmente reconhecida pela comunidade internacional. Do ponto de vista do Kremlin, a Transnistria é um ativo valioso e a Rússia está ansiosa para mantê-la sob seu controle. Moscou mantém uma força considerável de até 1.500 soldados de paz na Transnistria simultaneamente, além de possuir sua própria base militar na região, bem como um grande depósito de munições. Enquanto isso, a Moldávia tem repetidamente solicitado a retirada dos soldados russos do território, mas várias rodadas de negociações prolongadas não conseguiram produzir resultados concretos. E não se trata apenas de uma questão de tropas. A Rússia também oferece apoio político e financeiro a esse território separatista, que ela utiliza como uma espécie de base estratégica para exercer pressão política, militar e econômica sobre a própria Moldávia, impedindo a integração do país em alianças importantes como a OTAN e a União Europeia. Em outras palavras, Moscou utiliza sua presença na Transnistria como uma forma de controlar indiretamente o destino da Moldávia. Durante anos também existiu um medo predominante na Moldávia e no exterior de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pudesse tentar orquestrar uma invasão ao estilo da Ucrânia no país, usando a Transnistria como trampolim para esse tipo de ataque. Putin pode até tentar repetir a mesma estratégia que usou na Ucrânia. Lá nos primeiros dias da invasão, ele afirmou que uma operação militar especial era necessária para desnazificar a nação e salvar os russos étnicos nas regiões orientais da Ucrânia, como Donetsk e Luhansk, da perseguição e até mesmo de um possível genocídio. Ele poderia inventar uma história semelhante em relação à Moldávia, alegando que o governo pró-europeu do país representa algum tipo de ameaça existencial para o povo da PMR. E afirmar que só resta enviar tropas russas e criar uma zona de segurança na fronteira da Transnistria. De fato, autoridades moldavas vêm soando o alarme sobre esse cenário há bastante tempo.
Em abril de 2025, por exemplo, o ex-chefe da inteligência moldava, Yuri Brishag, chamou a presença militar da Rússia na região de uma ameaça muito real, tanto para a segurança da Moldávia quanto para a estabilidade europeia, acrescentando que a máquina de guerra do Kremlin poderia forçar passagem pela Ucrânia e avançar até a capital da Moldávia. Se Deus me livre, os russos romperem e contornarem Odessa, podem entrar na Transnistria e chegar a Chisinau em poucos dias. Esta é uma das várias razões pelas quais as autoridades moldavas querem expulsar a Rússia da região. E talvez esse seja o momento. Veja o motivo. Antes da guerra com a Ucrânia, quase não havia esperança de reunificação entre Moldávia e Transnistria. A região contava com forte apoio da Rússia, recebendo principalmente gás natural gratuito por mais de 30 anos. Esse gás abastecia empresas, aquecia casas e sustentava a economia da Transnistria. Ele também abastecia grande parte do restante da Moldávia, já que a maior usina de energia do país, a usina de Kushurgan, está situada dentro das fronteiras da PMR. No início de 2025, porém, tudo mudou. Um acordo de 5 anos entre a Gazprom da Rússia e a Naftogaz da Ucrânia expirou, mergulhando a PMR em uma crise energética sem precedentes. De repente, a população ficou sem aquecimento e água quente, da noite para o dia. As tarifas de energia aumentaram muito e alguns assentamentos e vilarejos pequenos ficaram totalmente sem a energia essencial para sobreviver. Toda a Moldávia foi afetada por isso, mas foram as pessoas da Transnistria que sentiram o maior impacto, enfrentando apagões constantes e casas geladas com frequência. Moscou buscou uma solução enquanto o Parlamento Europeu ofereceu um pacote de apoio de 1,9 bilhão de dólares para ajudar a Moldávia na crise. A Transnistria, no entanto, continuou sofrendo. Ao longo de 2025, sua economia encolheu impressionantes 18%. A produção industrial caiu 30%, enquanto a inflação subiu para impressionantes 15%. O PIB per capita da região no ano ficou em apenas 4.150 euros, bem abaixo da média de 7.250 euros do restante da Moldávia. Como resultado do bloqueio da Ucrânia ao fluxo constante de gás e outros suprimentos da Rússia através de seu território para a Transnistria, a PMR foi forçada a olhar para o oeste, buscando apoio e estabilidade na União Europeia, durante seu atual estado de emergência econômica. E sua crise energética piorou ainda mais no início de 2026, quando a guerra no Irã estourou, forçando as autoridades de Tiraspol a tomar medidas drásticas. No início de março, por exemplo, o governo da Transnistria desligou todas as empresas movidas a gás, mantendo aquecimento e água quente só para residências locais. E a usina termoelétrica de Kurdishurgan foi forçada a operar apenas com carvão, já que não recebe mais o gás necessário para funcionar nos níveis anteriores a 2025. Em resumo, toda a região está provavelmente em sua posição mais fraca, enquanto a Rússia enfrenta suas próprias crises. Como o fato de já ter sofrido mais de 1,25 milhão de baixas e sua própria economia estar à beira de um colapso total. A PMR não pode contar com Moscou aparecendo magicamente para salvá-la tão cedo. As autoridades moldavas evidentemente entendem tudo isso. De fato, como diz o vice-primeiro-ministro do país, Valério Kievar, esta é uma situação completamente diferente do que tínhamos no início da guerra em grande escala na Ucrânia em 2022. E ainda mais em relação aos anos anteriores. A evolução da situação na região da Transnistria do ponto de vista econômico e social hoje depende completamente de Chisinau, incluindo o fato de que a região da Transnistria praticamente se tornou uma ilha entre a Ucrânia e a República da Moldávia. Agora, percebendo uma oportunidade potencialmente inédita e inestimável que não querem perder, o governo moldavo começou a se aproximar da região e até organizou uma reunião histórica e potencialmente decisiva com representantes da Transnistria, que aconteceu em 26 de fevereiro. Antes de analisarmos como essa reunião ocorreu e seu impacto no futuro da Moldávia, é por isso que fazemos The Military Show, para explicar como o poder realmente se move. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder o que vem por aí. A reunião de fevereiro, que foi a primeira entre representantes dos dois lados em quase um ano, aconteceu na capital da Transnistria, Tiraspol. E o vice-primeiro-ministro não perdeu tempo em deixar clara sua posição, abrindo a reunião com uma observação simples, mas marcante, para lembrar à PMR e ao mundo a quem a cidade realmente pertence. Olá a todos! Estamos felizes por estar em Tiraspol, República da Moldávia. Jornalistas moldavos também estavam presentes no evento,
apesar de normalmente não serem autorizados na região. Durante a reunião, Kiev pediu respeito aos direitos humanos na região, livre acesso para jornalistas e uma mudança para o ensino em língua romena, em vez de russa nas escolas locais. Ao anunciar os objetivos de longo prazo de seu governo, Kiev declarou: "Nosso objetivo, claro, é a reintegração da região da margem esquerda do Dniestre ao espaço jurídico, econômico, financeiro, social e alimentar da Moldávia." Ele observou que milhares já cruzam o rio Dniestre diariamente para trabalhar em outras regiões da Moldávia, e muitos viajam pelo país em busca de educação e atendimento médico. Em essência, ele estava dizendo que o processo de reintegração já está em andamento e que não seria necessariamente preciso muito para que a PMR retornasse completamente ao seio da Moldávia. Seu homólogo da Transnistria, Vitaly Ignatiev, chefe do Ministério das Relações Exteriores da PMR, que também é procurado na Ucrânia devido às suas ligações com Moscou, considerou que as conversas entre os dois lados eram um bom sinal do que está por vir. Ao mesmo tempo, ele pediu foco nas necessidades do povo e evitou o que chamou de politização. Com os líderes separatistas da PMR sendo efetivamente encurralados e ficando rapidamente sem opções, analistas como Andrei Cururaru acreditam que agora é o momento para a Moldávia agir e reintegrar a região separatista. Essas demandas não serão atendidas de imediato, mas Chisinau lidera. Até agora, Chisinau geralmente reagiu enquanto Tiraspol definia a agenda, e as conversas focaram em questões técnicas e econômicas, não políticas. Está claro que os líderes de Chisinau sabem o que querem para a Transnistria. O colega analista John Tabata concorda, observando que a Moldávia finalmente tem a vantagem nas negociações com a região. A Transnistria depende totalmente de Chisinau, e as autoridades devem aproveitar ao máximo suas vantagens. O principal objetivo de Chisinau é evitar uma crise humanitária, não piorar a situação e manter o processo de reintegração pacífico. Até agora, tudo indica que a Moldávia está ansiosa para aproveitar essa oportunidade de reintegração e fará de tudo para alcançá-la. De fato, poucos dias antes de Kiev visitar Tiraspol, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, assinou um decreto retirando a cidadania de 9 membros da administração separatista. Foi o sinal mais claro até agora de que Chisinau está disposto a reprimir o regime separatista. Ao justificar a decisão, a presidência disse que 2 alvos lutaram ao lado dos separatistas na Guerra do Dniestre em 1992 e que todos os 9 participaram de atos graves contra os interesses da Moldávia. Stanislav Sekerioro, um conselheiro de segurança nacional da Moldávia, esclareceu ainda mais a situação, explicando: "Esses atos foram cometidos no interesse de um Estado estrangeiro, que viola a neutralidade do nosso país e está travando uma guerra de agressão contra o Estado vizinho, a Ucrânia. A retirada da cidadania é uma medida prevista em lei, aplicada em casos em que os interesses fundamentais da Moldávia são afetados." A PMR não respondeu muito bem, com Ignatiev chamando os cancelamentos de cidadania de um ato destrutivo. "Estamos vendo pressão sobre os transnistrianos, sobre indivíduos específicos e sobre a Transnistria como um todo. Consideramos tais ações destrutivas, mas as autoridades moldavas não estão mais dispostas a se curvar e obedecer à agenda da PMR. Eles estão prontos para retomar o que é deles, expulsar os russos e reunificar sua terra finalmente. É um objetivo nobre, mas que não será necessariamente fácil de alcançar. Mesmo com a Rússia e a Transnistria em um momento relativamente fraco, ainda há vários desafios para Chisinau superar. O primeiro está relacionado ao custo. A Moldávia é um dos estados mais pobres de toda a Europa. Se quiser reintegrar a Transnistria, de alguma forma terá que arcar com o custo desse processo. Por exemplo, considerando que a Transnistria abriga cerca de 367 mil pessoas, a maioria desses indivíduos terá que ser incluída no sistema de previdência da Moldávia. O regime também possui sua própria força de segurança, composta por cerca de 15 mil pessoas. Eles também precisarão ser requalificados e integrados às próprias instituições de defesa e segurança da Moldávia. Um processo que não é apenas caro, mas também arriscado. No geral, especialistas estimam que a reintegração completa pode custar de 500 milhões de euros até 1 bilhão de euros por ano nos primeiros 3 anos. Felizmente, já existem planos para arrecadar os fundos necessários. O vice-primeiro-ministro anunciou recentemente a criação de um fundo de convergência para ajudar a cobrir os custos da reunificação com a Transnistria. O governo usará impostos e isenções alfandegárias para ampliar o fundo com o tempo. Um grupo de deputados do partido governista Ação e Solidariedade da Moldávia também apresentou um projeto de lei para garantir que todas as empresas do país sejam tratadas de forma igual e justa durante todo o processo de reintegração.
Além disso, as autoridades moldavas também buscaram melhorar o padrão de vida do outro lado do rio Dniester, em relação à Transnistria, mostrando essencialmente ao povo da PMR como suas vidas poderiam ser muito melhores se eles se reintegrassem. À medida que a região fica mais pobre e afunda cada vez mais em sua crise energética, seu povo começa a perceber que a grama do outro lado pode realmente ser mais verde. Dezenas de milhares deles já atravessam o rio todos os dias para trabalhar em empresas moldavas, e esse número aumentou recentemente, como confirma Cururaru. O número de pessoas da Transnistria trabalhando em Chisinau cresceu. Também notamos que salários e preços na Transnistria mudaram, reduzindo a qualidade de vida local. E a disparidade no padrão de vida entre a Transnistria e o restante da Moldávia só vai aumentar no futuro se a região recusar a reintegração. A Moldávia anunciou planos para dobrar o salário mínimo até 2030, por exemplo. Esse benefício só será aplicado à Transnistria se ela concordar em se tornar parte da Moldávia. Mas com a Moldávia prestes a se tornar mais forte e próspera nos próximos anos, especialmente à medida que se afasta da Rússia e fortalece suas conexões com a Europa e o restante do mundo ocidental, a decisão parece cada vez mais óbvia e fácil para o povo da PMR tomar. Existe apenas um último obstáculo no caminho de um processo de reintegração pacífica: a Rússia. Embora o povo da Transnistria e até líderes separatistas possam aceitar se reunir à Moldávia, é improvável que o Kremlin concorde tão facilmente. É evidente que Moscou quer manter sua influência e controle sobre a região, como demonstrado pela presença constante e permanente de tropas russas na Transnistria, desde a Guerra Separatista de 1992. A Rússia também possui um enorme depósito de munições próximo à vila transnistriana de Kolbasna. É um dos maiores estoques de munição da Europa Oriental, localizado a pouco mais de 1 quilômetro da fronteira com a Ucrânia. Especialistas estimam cerca de 20 mil toneladas de suprimentos soviéticos antigos e possivelmente algumas peças grandes de equipamento militar no local. Embora grande parte das munições lá dentro tenha décadas de idade, com algumas até mesmo datando da Segunda Guerra Mundial, a Rússia ainda não gostaria de simplesmente abrir mão desses suprimentos. Analistas concordam, e Tabata diz ser improvável que a Rússia retire suas tropas voluntariamente. O problema, no entanto, é que mesmo havendo apenas uma quantidade relativamente pequena de tropas russas na região, variando de 1.500 a 3.000 segundo várias fontes, a Moldávia não gostaria de expulsá-las à força. Ela não possui um grande exército, contando com apenas 5.000 militares na ativa e mais 58.000 na reserva. A Moldávia não tem tanques nem outros recursos operacionais relevantes. Ela simplesmente não é nem de longe forte o suficiente para enfrentar nem mesmo uma pequena força russa, da mesma forma que a Ucrânia fez. Além disso, Chisinau não quer dar a Putin motivos para enviar mais tropas ao território moldavo. Terá que usar a diplomacia e contar com aliados europeus, como a vizinha Romênia, para aumentar gradualmente a pressão sobre o Kremlin. Se conseguir continuar mobilizando apoio entre o povo da Transnistria para uma reintegração total, já estará um passo mais perto de conquistar a verdadeira independência e se libertar do controle do Kremlin de uma vez por todas. Agora você pode entender como os planos de longo prazo de Putin para a Moldávia ruíram neste vídeo, que mostra como essa pequena nação do leste europeu enfrenta o maior valentão do mundo e luta por seu futuro como nunca antes. Ou assista a este vídeo e veja como a Ucrânia aumenta a pressão sobre a Rússia, utilizando 3 mudanças estratégicas para fortalecer sua posição e pressionar o Kremlin. E por fim, lembre-se de se inscrever no nosso canal para mais notícias de última hora e análises aprofundadas sobre conflitos e situações geopolíticas ao redor do mundo.